Agora, então, a gente vai ver a aula da terapeuta ocupacional Adriana Klein. E, na sequência, o Pedro também vai fazer uma outra apresentação. Eles vão falar sobre recursos de tecnologia assistiva para pacientes com ela, o que existe e o que é possível. Bom dia a todos. Queria falar que eu adorei essa primeira parte da reunião. A gente que trabalha direto com o paciente, aplicando algumas tecnologias, a gente não tem ideia do trabalhão que é desenvolver uma simples tecnologia. Eu vim hoje falar para vocês um pouquinho de uma experiência que eu tive o ano passado, graças a um programa de trocas de experiências com a Aliança Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica, que promove trocas de profissionais em diversos países para aprender, para ter uma troca de conhecimento. Então, essa aula está focada mais nessa experiência dos recursos tecnológicos que o Hope Foundation da Filadélfia utiliza e também alguns produtos de alta tecnologia que já tem acesso aqui no Brasil, para a gente poder ver como que está esse mercado aqui. Então, o tema da nossa aula são os recursos de tecnologias específicos para pacientes com ela. Eu vou falar o que existe no mercado e o Pedro, terapeuta ocupacional, vai falar na segunda parte o que é possível, o que a gente tem feito aqui às quintas-feiras no ambulatório aqui da Unifesp. Então, só para a gente situar, a gente hoje vê a esclerose lateral como uma doença que está sendo diagnosticada um pouco mais rápido do que há 10 anos atrás. Os medicamentos estão conseguindo ser um pouco mais específicos para a evolução natural dessa doença. E desde 2001, através das concessões dos ventiladores não invasivos, a gente está tendo o quê? Um aumento significativo da sobrevida desses pacientes. E isso nos leva a pensar o seguinte: a gente tem um aumento da sobrevida, a gente tem um aumento da quantidade dessa vida, mas qual qualidade que a gente está proporcionando? Então eu preciso pensar em recursos de comunicação, em recursos de interatividade com a família, com a comunidade, e nisso a tecnologia a aplicabilidade da tecnologia é imprescindível. Então, o que a gente vê, né? As estratégias de proporcionar uma comunicação e interatividade por meio dos recursos tecnológicos. O que a gente vê, né? Qual que é a divisão que a gente tem? Uma tecnologia assistiva de alto custo, que eu vou mostrar para vocês. A gente tenta aliar uma tecnologia de acesso ao computador, com que esse paciente tenha acesso às informações, o que está rolando no mundo. Uma tecnologia que ande junto de comunicação aumentativa, porque a gente sabe que com a evolução natural da doença, a perda da fala ela é praticamente inexorável, por mais que ela demore um pouco mais, mas a gente vai ter uma limitação nesse domínio. E, ao mesmo tempo, a gente vê, como viu hoje de manhã, iniciativas de tecnologia nacionais de baixo custo que podem ser aplicáveis aos pacientes, né, que podem ter aplicabilidade. O quadro atual, como que é? A gente percebe tecnologias de acesso ao computador divididas, né, longe de dispositivos de comunicação aumentativa. Então, ou o profissional ele tem conhecimento de acesso ao computador, de estratégias de acesso, ou ele tem conhecimento de comunicação aumentativa. Então isso está dividido, a gente não consegue ver um mercado aliado, né? E o paciente, com ela, ele necessita tanto de tecnologia para acessar esse computador, quanto para ter um dispositivo de comunicação aumentativa que proporcione a comunicação com os familiares, com as pessoas ao redor, né? Então, a problemática que eu coloquei, né? Dá para apagar essa luz inicial aqui? Que aí fica melhor para ver as imagens que a gente vai entrar. Então, o que a gente vê no nosso quadro atual? Poucos terapeutas com conhecimento de tecnologia assistiva. O mercado não está trazendo, né, não está treinando terapeutas fono, físio, TO, a ponto desse terapeuta dominar a tecnologia existente. Na ELA, a gente tem uma especificidade que é a necessidade de treinar e descobrir o melhor recurso, dependendo de acordo com o estágio da doença. Então, às vezes, a gente investe um pouquinho com uma tecnologia intermediária cara, e com a evolução da doença, a gente já está vendo que ele não vai conseguir usar essa tecnologia. Então, a gente já tem que pensar um pouco a longo prazo nesse investimento. E, ao mesmo tempo, uma coisa triste, assim, mas é uma crítica construtiva, que a gente tem poucos equipamentos de alto custo para teste. Então, muitas vezes eu quero tentar com que meu paciente ele pode comprar, mas essa empresa ela só me fornece o equipamento que eu quero testar se for para comprar, não para teste.
Então, a gente precisa melhorar esse mercado brasileiro. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho na minha experiência nessa viagem do ano passado. O Dr. Jeff é como se fosse a doutora Cari de lá. Então, ele é responsável por uma equipe que funciona dentro da Drexel University, uma universidade da Filadélfia. E aqui, o que tem de interessante, aqui a Sarah Feldman, que é junto com o terapeuta ocupacional, eles têm todo um estudo relacionado à tecnologia assistiva. E essa loirinha aqui, sorrindo, é uma bioengenheira chamada Jane. A Jane, no último ano da faculdade dela, ela está passando dentro do hospital. Então, ela tem o contato direto com o paciente, não só o contato direto, ela treina a tecnologia direto no paciente. E eu acho que isso é uma grande diferença hoje em dia, né? O laboratório está desenvolvendo uma tecnologia, mas ele não está testando semanalmente. E o que me chamou a atenção era isso, ela passava a semana inteira junto com a equipe para desenvolver esse trabalho, que a gente vai ver mais para frente. Isso aqui só para mostrar como que é a sala de atendimento, como que é o processo burocrático de coleta de avaliações, coleta de dados, né, de toda uma equipe. É essa batelada de material que toda a equipe multidisciplinar atende uma vez na semana na Drexel University. E essa equipe, que é a equipe multiprofissional, dedica as terças-feiras para esses atendimentos e o resto da semana é tudo via internet, todo o acompanhamento via internet. O que tem de diferente lá também? O mercado de tecnologia assistiva junto da universidade, junto do hospital, e não tem preconceito nenhum de ter um catálogo de produtos lá dentro e a bateria de testes que você pode testar esse equipamento e o paciente gostou ou não, esse equipamento é adquirido de forma particular ou de 3 formas diferentes. O que acontece lá? A Hope Foundation, que é a Associação de Esclerose Lateral Amiotrófica, ela consegue direcionar uma verba de até $2.500 para pacientes que não têm condição financeira de comprar um equipamento de tecnologia. Fora isso, eles têm o recurso da MDA, que é a Associação Americana de Distrofia Muscular, que também pode chegar a fornecer $2.000 para a compra de um equipamento. E a problemática deles, né, a problemática descrita, é que o sistema de saúde privado, ele identifica que o paciente de esclerose lateral amiotrófica, ele precisa se comunicar. Então, se ele precisa se comunicar, eles pagam, eles financiam recursos de tecnologia ligados só à comunicação. Então, a gente vai ver aqui, para exemplificar melhor, esse é um equipamento Dynavox, que é como se fosse um equipamento... Aqui, só. Não me dá, não sei, né? Esse Dynavox, ele funciona como se fosse um GPS, né? E eu, para a equipe de lá, o custo desse equipamento para o sistema de saúde é $7.000. Então, para um paciente de ela bulbar que tem boa função de membro superior, é um ótimo recurso. Ele anda com essa bolsinha, né, uma bolsa tiracolo, e essa bolsinha, através do toque da tecla, ou usando essa caneta, ele consegue emitir o som. E eu não me conformava com isso. Eu falava, Sara, aqui o GPS custa $100 e um equipamento como esse é $7.000. E aí o lado business deles é o seguinte, eu tenho um mercado de 20 milhões para o GPS, eu tenho um mercado de nem 1.000 por ano para pacientes com ela. Então isso tem lógica, né? O quanto que a tecnologia ela é cara e ela não é acessível nem para eles mesmos. Voltando aqui só um pouquinho para mostrar essa caixa, a foto está ruim, mas essa é a caixa que a engenheira, junto com a equipe, anda no hospital com todos os recursos tecnológicos para atender pacientes internados de esclerose lateral amiotrófica. Então lá, esse paciente acabou de ser tracostomizado, ele está passando da parte de letras, eu não sei como chama essa folhinha de letras, para o sistema de uso do computador com adesivo refletor que a gente vai ver mais para frente. Então, esse corpo a corpo, esse treinamento no hospital, antes do paciente sair, é imprescindível. Então, aqui, como eu já falei para vocês, esse é outro sistema que o governo paga também, né? O sistema privado paga. Eu tive a oportunidade de estar nesse atendimento aqui. Lá a gente não pode fotografar nenhum paciente, né? Então, esse paciente, ele ganhou
dispositivo de comunicação. Ele pode tanto emitir som como sair, o que ele digitar, sai o que ele digitou, a frase que ele digitou aqui. Essa é a paciente e ela preferiu, ela estava devolvendo para o hospital esse equipamento porque ela preferiu continuar escrevendo com o papel e a caneta, né? Então essa foto eu achei que é bem interessante, assim, da gente ver como a tecnologia, eles tiveram acesso, mas não tiveram aplicabilidade. Aqui é para mostrar também um equipamento espetacular, né, que o paciente utiliza, ele vai conversando com você e toda a frase vai saindo ao mesmo tempo, você consegue se comunicar com ele. É um equipamento também de $4.000 mais ou menos. Aqui, o que a gente tem aqui no Brasil? A gente já tem esse equipamento aqui, que é o monitor de LCD, que é por toque de tela, né? Ele tem que ser usado coadjuvante com um programa, um software de comunicação. Então, além do custo, que varia do tamanho da tela, de R$1.700 para R$2.000, eu tenho que investir qual que é o melhor sistema de comunicação para o paciente. Aqui o Tracker Pro, que é um equipamento muito interessante, ele custa em média R$5.200 aqui no Brasil. É um equipamento que, na minha experiência, é o que mais tem dado certo ultimamente, que ele tem essa câmera, e essa câmera ela reflete através de um adesivo refletor que você pode colocar no meio da testa, um adesivo refletor bem pequenininho, no óculos. Eu já tive que colocar em anel, né, para o paciente conseguir interagir. E ele pode ser usado tanto com o sistema operacional do Windows simples, só o sistema de teclado virtual, ou ele pode vir coadjuvante com um software de comunicação. Então, além disso, teria R$5.200 e mais ou menos R$1.000 para eu ter o sistema que emite o som ou monta as frases da maneira que eu quero. Isso que eu gostaria de deixar claro hoje, o que é acesso do computador e o que é acesso do computador com o sistema de comunicação. Aqui é um teste, eu tive a oportunidade também de testar todos os equipamentos deles. O Erica System é um sistema que já está há bastante tempo, dá muito certo. É um sistema que custa $11.000. Ele é caro tanto para os pacientes de lá, eles não têm acesso também, não são todos que podem. E o que ele tem de particularidade é que é o sistema que, se a gente pensar na evolução natural da doença, o controle do computador pela íris do olho seria o mais eficiente. $7.000? Ah, legal. Legal, muito bom. De um ano para cá, então, acaba baixando, né? Ele também tem que ser acoplado junto com um sistema de software de comunicação, né? Tem vários sistemas de software, tem desde o software de comunicação para criança e para o adulto. Então, eu pus o exemplo desse software, que ele custa $1.395. E aqui eu utilizando. Então, como que é? Eu calibro, eu ligo essa tela tem uma câmera que capta o olho, ele calibra, toda vez que ligar o computador, ele tem que calibrar a íris do olho, e aí é na hora, assim, você já começa a digitar na hora, e o que eles colocam junto? Olha que fácil esse software adequado ao Erica. Você quer navegar na internet, você quer mandar e-mail, então você já mexe o olho, já clica onde você quer, ele já tem várias alternativas que o paciente dela precisa. Então aqui, várias, né? Ele é bem adaptado para o paciente dela. Eu achei bem focado. O Myotob é o sistema mais caro ainda. Na época que eu estava lá, a Beto custava $17.000 em média. Ele promete ser um sistema muito mais eficiente, mais sensível. O computador já está aqui dentro, tá? A gente precisa entender. Ele não tem um CPU, nada. O computador está aqui. É o Windows XP e o sistema de som incorporado também. Também deve ser utilizado com... Você escolhe que sistema de comunicação que você quer colocar nele. Então, é o mesmo processo do Erica System. Aqui eu gosto muito dessa foto, que é mostrando o quanto que um sistema desse, ele proporciona uma comunicação num jantar, por exemplo, né? Ele tem ainda uns modelos mais avançados, ele sai do outro lado. Então, o paciente está lá participando do jantar, já não pode comer, já não pode participar de alguma forma, mas ele está conversando com essa família. Esse daqui é um sistema Integra Suite, que chegou no Brasil esse ano.
Ele promete o controle do computador, que também não preciso de outro programa, eu posso usar o sistema Windows normal. Ele custa R$ 2.300 e eu posso usar por sopro ou por sucção. Um leve soprinho ou uma leve sucção. Ele é bem sensível mesmo, né? Eu testei ele, ele acaba sendo bem eficiente. Esse que promete ser o menino dos olhos, não sei se os meninos conhecem aqui que deram palestra hoje de manhã, é um sistema Bluetooth muito simples. Eu acredito, eu até falei com a Sara lá do Hope Foundation essa semana, eles não testaram ainda, não chegaram a usar, mas é um sistema como se fosse de eletromiógrafo. Ele consegue identificar alguma contração muscular, ela pode ser muito pequenininha. Aqui é um exemplo, só se o paciente consegue ter uma mini contração muscular aqui, ou na bochecha, onde for. E esse, por sistema Bluetooth, ele consegue controlar o computador. Então, ele também, se for usado para comunicação, ele deve ser utilizado com sistema de comunicação aumentativa, né? Então, adiciona um preço a mais. E no site, depois eu vou deixar essa aula disponível na Abrela, até tem a declaração de um paciente com ela, o quanto que ele gostou, o quanto que mudou a vida dele esse sistema. Os acionadores diversos, né, lá a gente tem pacientes que o simples acionador ele pode ser utilizado por um bom tempo, desde que seja coadjuvante a um sistema de teclado virtual por clique ou por focalização. Então, há vários modelos aí no mercado. Esses estão sendo vendidos aqui no Brasil. E aí, o que diferencia? Qual que é a nossa dificuldade? É conseguir ter o equipamento para eu testar com o paciente, a tempo e a hora. Os acionadores e sistema de controle de ambiente eletrodomésticos. Lá a gente vai ver como que é a oficina de lá. E aqui no Brasil a gente já tem uma iniciativa bem interessante, que é vendida por aproximadamente R$ 1.000, e ela é utilizada mais para criança, para vivenciar atividades culinárias, algumas outras atividades que fazem parte do desenvolvimento dela. Não é tão aplicável para o adulto. Aqui mostrando no quarto, esse aqui é o quarto do hospital de lá, eles têm um quarto em homenagem a um paciente, onde eles têm toda a tecnologia para testar e oferecer para esse paciente. Aqui é para mostrar a clínica de tecnologia assistiva que tem lá dentro, né, dentro da universidade. Então, o terapeuta está junto com o engenheiro, que está junto com o vendedor do catálogo, tudo se torna uma mistura, assim. Então, aqui é para mostrar uma bancada de testes para eu conseguir controlar, o paciente conseguir controlar através de um acionador daquele que eu mostrei, o telefone, ou um virador de página, né, como esse. Então, a gente tenta fazer essa interligação dentro de uma clínica de tecnologia assistiva. Aqui é para mostrar também essa questão da cadeira de rodas. Cada vez mais o mercado está investindo em cadeiras de rodas que já se locomovem, que acessam o computador ao mesmo tempo. E lá o que diferencia são os diversos tipos de manoplas, diversos tipos de forma de utilizar esse joystick na medida que o paciente vai perdendo a força. E eu tenho uma ótima, talvez essa seja a ótima notícia da manhã. Eu tive contato com essa empresa faz 2 semanas, e eles estão trazendo para o Brasil, e eu achei um preço adequado, que é uma cadeira que promete o controle motor, né, dessa cadeira, ou por acionador de cabeça, ou por um acionador mentoniano, ou até outra forma de acionador. E esse computador de bordo acessaria o computador, ele teria um sistema wireless de acessar o computador. Eu tentei contactar hoje para a gente trazer para cá essa tecnologia, mas eles estavam em Londres, mas estou bem feliz assim, quero conhecer, e acho que é uma esperança muito interessante para os pacientes aqui no Brasil. Aqui, já estou finalizando, esse é o mesmo sistema que os meninos contaram hoje de manhã. Lá eles estão estudando esse sistema de controle via cerebral desde 2001. A Jen está na fase de aplicabilidade também do projeto, né? E aí eu tive a oportunidade tanto de participar do teste, quanto de conversar com esse paciente. E esse paciente ia lá 5 vezes na semana e ficava em média 3 horas por manhã. E uma limitação física grave, e eu perguntei para ele se ele gostava, se ele estava achando legal estar lá, e ele falou que achava maravilhoso estar participando dessa pesquisa, que sabia que isso não ia servir para ele, mas que ele queria seguir com os estudos para ajudar outros pacientes, né? Então, bem interessante. Imagina essa bioengenheira tratando diretamente com esse paciente, sentindo as dificuldades que esse paciente tem. Então, só para explicar para vocês, esse sistema que eu presenciei lá, a tela fica tocando assim, ó, né? Ela fica rodando, 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 e o paciente deve olhar para uma letra
em média, 48 vezes para a mesma letra. Quando ele olhar 48 vezes para o mesmo ponto, esse neurônio, ou esse comando cerebral, consegue identificar e clicaria a letra certa, né? Então, eles já testaram com 5 pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Eu fiquei cansada de ver o teste, né? E aqui, só para exemplificar vocês também, olha o nível de produtos, olha a quantidade de dispositivos que esses terapeutas têm a tempo e a hora para testar nesse paciente. Aqui, eu estou mostrando para a equipe o nosso Microfênix Intervox. Eles ficaram encantados e não acreditam que uma iniciativa nacional de baixo custo e gratuita é disponibilizada via internet. Então, eles acharam de grande valia o sistema Microfênix Intervox. E para terminar, assim, para finalizar, eu acho que programas de concessões de desenvolvimentos e acesso a equipamentos em clínicas especializadas de tecnologia assistiva é a hora da vez, assim, do Brasil começar a investir nisso. Os terapeutas têm que ter um acesso e um domínio das tecnologias que são eficientes para o paciente de ELA, então essas informações têm que ser divididas. E as iniciativas nacionais com parcerias entre centros de reabilitações e universidades, como a gente viu hoje de manhã, é imprescindível. Lá na Bidinha, onde eu trabalho, a gente está tendo uma parceria dessas com um dos laboratórios da USP, e tem sido incrível a troca, né, das dificuldades ou das melhoras que um produto tem que ter. Então, esse é meu e-mail, se alguém quiser alguma dúvida.